Cenários de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenários de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenários de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira e convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. Hoje temos a satisfação de receber Rafael Prikladnik, presidente da Invest RS, agência de atração de investimentos e promoção comercial do Rio Grande do Sul, responsável por captar novos projetos empresariais, ampliar parcerias internacionais e posicionar o Estado como destino competitivo para negócios, inovação e tecnologia. Com mais de 2 décadas de atuação nas áreas de tecnologia, inovação e educação, consolidou-se como uma das principais lideranças técnicas e estratégicas desses setores no Brasil. Antes de assumir a Invest RS, foi diretor executivo do Tecnopuc por 10 anos, período em que ajudou a expandir e fortalecer o parque, referência nacional na integração entre universidades, empresas e startups. Pioneiro na adoção de metodologias ágeis e trabalho remoto no Brasil desde o início dos anos 2000, Prikladnik também teve papel relevante na modernização da gestão de tecnologia em empresas privadas e públicas. Ao longo da carreira, recebeu reconhecimentos e prêmios nacionais e internacionais de inovação. Com mais de 200 publicações científicas, 5 livros, atuação contínua na formação de talentos, é referência em ações e projetos onde a pesquisa aplicada à educação conectam a academia e o mercado. Frente da Invest RS reúne essa experiência toda para articular políticas de desenvolvimento econômico, inovação e internacionalização com impacto direto na competitividade do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente hoje e trazer toda essa experiência ao Cenário de Amanhã. O prazer é meu, realmente uma enorme satisfação estar aqui com vocês. Antes de mais nada, você poderia nos falar do seu ponto de vista, de que forma este projeto de discussão sobre a reinvenção do Rio Grande do Sul, essa construção de um futuro mais resiliente, sustentável, é importante para o nosso Estado? Eu acho que é fundamental. A gente vive uma fase no Estado bem diferente do que a gente vivia 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje eu lidero um projeto como o da Invest RS que nós não tínhamos na estrutura que nós temos. Sim. Isto é um exemplo, né? A gente diz que a Invest RS é uma das alavancas de modernização da forma como o Estado atrai investimento. Então, discutir os cenários, a gente não avança sem entender erros e acertos do passado, né? Então, olhar para o passado, para projetar o futuro, no presente sempre vai ser a melhor opção. Eu acho que o Estado está num momento realmente diferente em relação a como ele olha para o futuro a partir também das experiências que ele teve. Então vamos começar, porque passados quase 30 anos da não vinda da Ford ao Rio Grande do Sul, o episódio ainda é citado como um símbolo das falhas na política de atração de investimentos no Estado. O que mudou na prática, na estratégia para não repetir aquele tipo de aposta concentrada em um único grande projeto? Eu acho que quando a gente olha para projetos como esse da Ford, naquela época a gente tinha uma guerra fiscal, né, entre estados, a gente tinha um cenário que era diferente. Né? Hoje, a própria forma que a Invest RS faz, como ela se posiciona,
A gente sim tem que olhar para grandes projetos, mas a gente olha para projetos de forma geral. A gente não faz diferença para um projeto de 1 bilhão, ou para um projeto de 10 milhões, ou para um projeto... Todos os projetos são relevantes e eu acho que é assim que tem que ser uma agenda de promoção de um estado, de atração de investimento, né? A gente olha para o empreendedor gaúcho que tem a sua empresa aqui, quer expandir para dentro do estado ou para fora do estado. A gente olha para empresas de diversos tamanhos, diversos setores, em diversos países que quer investir no Rio Grande do Sul. Então, acho que a concentração nunca é a melhor estratégia, né? Concentrar em grandes projetos. E no contexto, de novo, a gente está falando de 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente tinha uma realidade completamente diferente, né? O Rio Grande do Sul, não tem a menor dúvida de que hoje está muito mais preparado e competitivo para trazer projetos de todos os portes em diferentes áreas. Entre 2016 e 2025, quando a Ford encerrou as suas atividades, as suas operações aqui no Brasil, o debate sobre a dependência de grandes indústrias voltou à tona. Hoje o Estado busca projetos mais diversificados, tecnológicos. Como é que é essa posição? Bom, hoje a gente tem um plano de desenvolvimento, né? Então, uma das coisas que a gente viveu por muitos anos no Estado foi a gente tinha, a cada 2, 3 anos surgia um diagnóstico de alguma coisa, né? Então, tinha uma entidade ou uma grande consultoria fazia um diagnóstico e aí a gente sabia, a gente sempre soube bem quais eram os nossos desafios. E em outubro de 2024, o Estado, a partir de todo o trabalho feito, também de diagnóstico, ele lançou um plano de desenvolvimento. Sim. Né? Lançou uma bússola, né? Um caminho que nos orienta para onde seguir. Então, esse plano de desenvolvimento, que é um plano de desenvolvimento inclusivo, plano de desenvolvimento econômico, inclusivo, sustentável, ele tem 5 habilitadores: recursos humanos, inovação, capital humano, inovação, recursos naturais, ambiente de negócio, infraestrutura, e ele identifica 12 setores em que o Estado tem maior potencial para alcançar um desenvolvimento econômico acima da média do que vinha alcançando nas últimas 2 décadas. Então, sim, a estratégia é diversificada, né? Esses 12 setores, a gente hoje trabalha na promoção do Estado em setores como saúde, turismo, máquinas e equipamentos, agronegócio, indústria como um todo, data centers, semicondutores, indústria petroquímica, fertilizantes. Então, ao todo são 12 áreas. Essas são as 12 áreas que a gente, como agência de desenvolvimento, tenta se focar. Não são, naturalmente, as únicas áreas em que o Estado atua, mas indireto para a tua pergunta, sim. A estratégia do Estado para promover e para buscar investimento é uma maior diversificação, porque eu acho que é assim que tem que ser. Nós somos um Estado com uma diversidade econômica, uma diversidade produtiva, e essa diversidade precisa estar na agenda de desenvolvimento. Vamos olhar um pouco ao longo desses últimos 10 anos, que é o nosso recorte nos cenários. Quais investimentos ou empresas que chegaram ao Estado e podem ser considerados marcos? Eu diria assim, eu vou falar de investimentos recentes porque eu acho que eles simbolizam isso. Tem investimentos de mais de 10 anos que ainda ecoam e representam muito do que a gente tem e do que a gente busca. Pegar o exemplo da Dell, né, que surgiu lá no final dos anos 90 como um projeto, né, que, se não me engano, era na época do Antônio Brito, que era o nosso governador. Recentemente, tivemos um anúncio de um dos maiores, se não o maior investimento da história, investimento privado da história do Estado, que é o da CMPC. De 27 bilhões de reais, uma fábrica de celulose. Nós temos um investimento como o da Aerocity, da Aeromote, que é uma fábrica, né, uma cidade que tem como foco fabricação de aviões, né, de um tamanho, de um perfil específico. Então, e a coincidência, a gente, na sua primeira pergunta foi sobre a Ford, essa área, né, da Aerocity, é exatamente na área em que, lá no passado, se cogitava para uma fábrica, uma indústria de automóveis, e agora vai ser uma indústria de aviões. Então, acho que a Aeromote, a Aerocity, eu acho que é interessante citar. A B8 em Passo Fundo, com diversos investimentos, e tanto em biodiesel quanto agora em concessão de aeroportos regionais, que melhora a logística e infraestrutura.
Mais recentemente eu posso destacar, aí a gente está falando aqui na área de biocombustível, falei da CMPC, tecnologia, turismo com o Clube Med. Né? O Clube Med anunciou um resort, um dos principais resorts do mundo, com o selo Clube Med exclusivo em Gramado. Então esse é um investimento que é pela primeira vez no Rio Grande do Sul, pela primeira vez nós temos, se eu não me engano, 3 Clube Médios no Brasil, o de Gramado vai ser o 4º, mas vai ser o único com o selo de resort exclusivo, então posiciona o Estado na agenda de turismo internacional de um jeito completamente diferente. E na área de educação, acho que vale destacar o projeto do ITEC, em Gravataí, que é um projeto também privado, filantrópico, com fundações que estão doando algo em torno de 400 milhões de reais para construir um instituto de tecnologia e computação e formar os melhores alunos possíveis para esta área, que é uma área portadora de futuro, é uma área em que muitas das inovações do mundo, elas surgem a partir, né, de pessoas que se formam nessa área. Então, são diversos projetos, alguns, né, todos eles em diferentes fases do seu desenvolvimento. E isso mostra também, eu fiz questão de citar projetos em diferentes áreas, porque mostra o que eu falava, né, da nossa diversidade produtiva. Perfeito. Santa Catarina e Paraná têm atraído empresas de tecnologia, centros logísticos com bastante intensidade. Com quem o Rio Grande do Sul disputa investimentos mais diretamente? Eu diria assim, quando me perguntam sobre a questão da competição, eu sempre digo que a nossa competição não é nem com Santa Catarina, nem com Paraná. Com a gente mesmo. Ou com a gente mesmo, mas eu diria assim, a gente está competindo com o mundo. A gente precisa, e isso é um papel que a gente tem como agência de desenvolvimento, colocar o Rio Grande do Sul no radar. Né? Tem uma frase que eu tenho usado, que a gente precisa nós precisamos mostrar o que temos e o que somos. Nós temos muitos ativos, acabamos de listar alguns projetos aqui. Nós temos muita coisa que muita gente não conhece. E não conhece simplesmente porque nós não temos uma agenda ativa de promoção do Estado. Nessas incursões, que a InvestRS é uma estrutura recente que foi criada. Mas nós já tivemos condições de levar esta nova agenda, essa moderna agenda de atração de investimento do Estado para diversos países do mundo. E em várias, não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que eu sentei com um empreendedor, com uma entidade, começo a falar do Estado e a pessoa não imagina, né? não imagina que isso pudesse, né, acontecer num estado que é o estado mais ao sul do Brasil, mais ao sul ao sul da América do Sul. Eu lembro, ainda antes da InvestRS, quando eu tive uma temporada que eu morei nos Estados Unidos e eu queria muito levar um empreendedor americano para o South Summit, né, para o nosso evento de inovação. E aí a primeira conversa com ele eu disse, olha, eu sou de Porto Alegre, no sul do Brasil, e aí ele me olhou e disse assim, me mostra no mapa onde fica. E aí eu mostrei no mapa, expliquei o que a gente estava fazendo. Para resumir a história, ele veio na segunda edição do South Summit como participante, e agora na edição que a gente vai ter a mais recente, ele vem como um keynote speaker. Ele veio, desde aquele contato, ele veio em todas as edições, ele virou quase como embaixador do Rio Grande do Sul. Então, na prática, eu acho que a nossa competição ela é global. Né? O Rio Grande do Sul ele tem condições de competir por investimento com qualquer país. Né? E qualquer investimento relevante que olhe para a América Latina, nós temos que estar no radar. Nós não vamos ganhar todos, mas nós temos condições de colocar o Rio Grande do Sul no radar de todos. Por isso que eu sempre digo que a competição ela é global. Então, a gente só perde nessa questão com relação à promoção. Eu acho que, eu não diria que é perder, eu acho que a gente sempre foi muito reativo. A gente, agora, com esta agenda, né, de ter uma estrutura própria, nós temos capacidade de fazer uma agenda intensa de promoção do Estado. Nós precisamos conversar com 10, 15, 20, 30
empresas de diferentes Sim. lugares do mundo para abrir conversas um pouco mais densas com algumas delas. Mas se o meu funil de prospecção ele é pequeno, naturalmente eu vou disputar poucos projetos. E por isso, inclusive, que uma das estratégias, quando nós criamos a Invest RS, a estratégia desenhada com o governador, né, com todas as estruturas as pessoas que ajudaram no desenho da agência, é de ter um escritório em São Paulo. Né? Então, nós temos a nossa sede no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, nós temos interação muito ativa com diferentes regiões do estado, com diferentes municípios, com a Federação das Associações dos Municípios, mas nós tínhamos e temos, né, como nós tínhamos o desejo de ter o escritório em São Paulo, 6 meses depois 6 meses do início, né, depois que nós iniciamos as atividades, inauguramos uma sede em São Paulo. Por quê? Porque muitos dos potenciais investimentos que vêm para o Brasil param em São Paulo. A conversa para em São Paulo. E se a conversa para em São Paulo, a gente quer estar em São Paulo para participar da conversa. Ótimo. Entre 2016 e 2025, que fatos mais impactaram a percepção externa do Estado? Crise fiscal, reforma administrativa, eventos internacionais, a enchente? Eu acho assim, reformas, não há dúvida. Né? Se a gente olha para o Estado como a gente tinha o Estado 10 anos atrás, né? A questão de atraso de salário, a questão da nossa incapacidade de investimento, né? Toda a questão financeira, fiscal, administrativa. Então, esse era um fato relevante, felizmente é um fato, né, que ficou para trás, ou seja, foram feitas reformas duras pelo Poder Executivo, com o apoio do Legislativo, para fazer com que a gente chegasse no momento que nós estamos hoje e a própria agência, né? Hoje eu estou aqui falando pela Invest RS. A Invest RS é um projeto que foi proposto pelo Executivo e aprovado pelo Legislativo. Né? A Invest RS foi criada a partir de uma lei aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa, mas a Invest RS ela só existe por causa dessas reformas que foram feitas. E além disso, claro, não podemos deixar de falar de enchente, não podemos deixar de falar da própria Covid, que não é um fato isolado do Estado, mas Covid, estiagens e enchentes são fatos que marcaram. Além também, eu acho que os fatos positivos, né? O fato de a gente se propor a fazer uma reforma, né? A reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma fiscal, e colocar o Estado numa capacidade que hoje ele tem para poder competir, eu acho que isso é um fato bastante relevante. Isso pesou de alguma forma ou pesa na decisão de quem quer investir no Estado? Tudo pesa, né? Mas de novo, o fato de mostrar um Estado diferente hoje, se nós pegarmos o ranking, alguns rankings que colocam, por exemplo, o Estado é líder em inovação, é líder em eficiência de máquina pública, né? O ranking do CLP. Se eu pegar segurança pública, nós somos o terceiro em segurança pública. Se eu pegar o IDH, o Índice de Qualidade de Vida, em vários desses rankings nós evoluímos. Então, todas as informações referentes a um determinado local são importantes e pesam em qualquer decisão, sejam as positivas e sejam as negativas. Felizmente, hoje a gente tem condições de mostrar uma cara de um Estado que, de novo, fez o seu dever de casa, se mostrou competitivo e tem disputado investimentos pelo mundo afora. E um Estado resiliente, né? Acima de tudo. A própria forma como nós encaramos a catástrofe climática é uma demonstração da nossa capacidade. Né? O que se viveu aqui no Estado. Coisas que em 1 ano, 2 anos, 10 anos, dependendo do tipo de obra, não é algo simples de se fazer, mas a própria recuperação, a nossa capacidade foi rápida e isso demonstra, isso sinaliza para quem tem interesse em olhar para o Rio Grande do Sul algo extremamente positivo. Né? Então, esse é um lado bom de uma tragédia que nós vivemos. Você passou 10 anos à frente do Tecnopuc e o parque virou uma referência na geração de empregos e também na retenção de talentos. Esse modelo, ele é replicável sem a presença de uma universidade ou depende fundamentalmente de uma grande instituição como a PUC? Eu acho que ele é replicável porque a gente tem exemplos replicáveis pelo mundo. O que é interessante olhar é que por uma questão, talvez pela própria característica do Rio Grande do Sul, nós somos muito fortes
em formação de talentos, muito, nós somos reconhecidos por isso. Se a gente conversa com as empresas que investem aqui, que estão aqui, muitas, quase todas elas, se não a unanimidade delas, falam, né, da nossa qualidade de talentos. Então, nós temos no Rio Grande do Sul uma característica que boa parte dos nossos 24 parques tecnológicos, eles funcionam dentro de campos de universidades. Mas se eu começo a olhar para outros estados, essa não é uma realidade. Por exemplo, o Parque de São José dos Campos está numa região que tem universidades no entorno, mas ele é um projeto independente. Se eu pegar o Sapiens Park, que também é referência em Santa Catarina, o Sapiens, ele tem conexão e parcerias com ambientes universitários, mas ele é um projeto independente. Se eu pegar o Porto Digital, que é um projeto de transformação, reconfiguração econômica do centro histórico da região de Recife, é parceiro de uma universidade como a UFPE, mas não está dentro de um campus da universidade. Então, os modelos de parques tecnológicos, eu acho que no momento que a gente tem ativos como talento, como área, como recursos financeiros, como eu tenho gente querendo empreender, eu consigo replicar ambientes como esses. E aí cada região vai ter a sua particularidade. Né? Na história se diz que um dos primeiros parques tecnológicos do mundo nasceu no campus da Universidade de Stanford, no Vale do Silício. Então, dentro do campus de uma universidade. Mas não é uma regra. Rafael, você foi pioneiro na disseminação de metodologias ágeis e trabalho remoto no Brasil desde os anos 2000 e que se tornou realidade por conta da pandemia. Essa mudança, ela agregou o que ao setor privado? Eu acho que agregou quase que um choque de realidade. Né? A gente olha para a gestão, todas as áreas de alguma forma sentiram o peso das transformações que a gente tem vivido. As transformações, elas acontecem numa velocidade muito mais rápida do que a nossa capacidade de acompanhar. Então, com gestão ágil, eu comecei a me envolver com isso quando eu fiz o meu doutorado sanduíche. Eu morei 1 ano no Canadá e ali eu comecei a entender um pouco mais dessa dinâmica. E então, se o mundo muda rápido, a nossa forma de fazer gestão, ela de alguma forma tem que se adaptar. E o mesmo vale para trabalho remoto. A gente, eu entrei em contato com este tema por causa do Tecnopuc, por causa das empresas que estavam no Tecnopuc e, assim, de forma muito prática, tinha uma empresa que tinha um escritório em Porto Alegre, que tinha que trabalhar com parceiros que estavam na Índia e na sua matriz nos Estados Unidos. Como é que se trabalha à distância? Isso começou nos anos 2000, muito antes da gente viver de forma forçada, né, o trabalho remoto na pandemia. Então, a gente tem que estar preparado a isso. Né? Eu acho que a nossa capacidade de se adaptar constantemente às realidades que nos são impostas é que nos torna sempre mais alinhado, mais competitivo, mais preparado para lidar com os desafios. E aí eu digo isso tanto do ponto de vista pessoal como do ponto de vista empresarial, organizacional. Isso não é uma conversa que não é empresa, porque a empresa é formada por pessoas. Então, é uma estratégia da empresa, mas a empresa e as pessoas que estão nela têm que entender que dinâmica, que comportamentos, que estratégias precisam mudar para enfrentar um mundo que muda toda hora. E na esfera pública, há o que evoluir? Certamente. Eu na minha trajetória, trabalhando com gestão ágil e também gestão remota, eu me interagi com inúmeros entes públicos, municipais, estaduais, federais, buscando, inclusive até militares. Né? Tem vários exemplos de instituições que buscaram essa modernização, essa qualificação, esse entendimento. Então, acho que o fato de ser público ou de ser privado, no meu entendimento, não dá para a gente tirar conclusões precipitadas sobre o quão bom ou não, ou quão preparado está. Eu acho que depende de entender aquele contexto e de pessoas que acreditam, né, que alguma dinâmica ali tem que ser diferente. Eu posso estar numa empresa privada que faz gestão da era industrial. E eu posso estar numa empresa pública que faz uma gestão moderna, baseada
numa necessidade de adaptação constante. Eu vi muitos desses casos e depende muito de contexto e das pessoas que estão ali naquele momento. Anteriormente, você falava da formação e da retenção de talentos. O déficit de profissionais de TI é um gargalo para novos investimentos ou estamos bem posicionados nacionalmente? Eu acho que é um gargalo, é um desafio do mundo inteiro. Não é um desafio somente do Rio Grande do Sul. Acho que a gente tem desafios na área de engenharia, na área de tecnologia a gente sempre teve. Por isso que eu saúdo projetos como esse que eu citei do ITEC. Por quê? Porque é um projeto de formação qualificada em nível de graduação para profissionais em computação. Por isso que eu saúdo programas de formação de jovens, como o programa que o Instituto Caldeira, que é um hub de tecnologia que tem seus 5 anos já de atividade. Que é o Geração Caldeira? Que é o Geração Caldeira. Então, o Geração Caldeira trabalha muito abrir a mente dos alunos de escola pública para oportunidades de profissões portadoras de futuro. Então, nós temos um déficit, mas nós temos capacidade de atuar em cima desse déficit. Eu acho que o segredo é na articulação, na junção, na união de diversos atores em prol de um objetivo comum, e a gente tem feito esse trabalho, eu acho que de uma forma bastante coerente, de uma forma bastante objetiva aqui no Rio Grande do Sul, e a gente precisa fazer isso mais, fazer em escala, para que essas oportunidades, esse recurso, esse capital humano, capital humano é um habilitador do plano de desenvolvimento, então nada mais é do que isso, a gente olhar para o nosso capital humano, preparar para o futuro e preparar na escala que esse futuro pede. Vamos voltar a falar um pouquinho mais na atração de investimentos aqui para o Estado, porque eu queria saber quais são os fatores que realmente influenciam na escolha de empresas por uma cidade ou um estado para investir. Bom, eu separaria... Bom, primeiro acho que tem alguns fatores que são comuns e que depende de cada região, mas eu digo, a relação que cada região estabelece com potenciais empreendedores e investidores, eu acho que tem um peso significativo. Uma coisa é eu receber um contato, fazer um atendimento e a outra coisa é eu realmente demonstrar o quão interessado eu estou, né? Ou seja, a hospitalidade de receber alguém bem na sua casa, mostrar a sua casa e fazer com que a pessoa queira voltar. Na minha época de Tecnopuc, eu lembro que eu participei de vários processos assim e a relação que a gente estabeleceu com aqueles empreendedores foi um dos fatores determinantes para que num processo em que vai se afunilando e você começa com 10, 8, 7 e aí você acaba com 2 opções, e se as 2 opções elas são muito parecidas, aquele que te recebeu bem, aquele que passou uma mensagem, deu uma atenção de uma forma mais qualificada, na minha opinião, leva vantagem. Além disso, eu tenho os incentivos tributários, né? Sempre tiveram. Agora, com a reforma tributária, isso vai passar a ser diferente. Eu acho que a gente vai sair de uma lógica de incentivo tributário para uma lógica nós vamos ter que ter fundos, né? Vamos ter que ter recursos para aportar para atrair empreendimentos, e é uma discussão que o Rio Grande do Sul já está fazendo, outros estados estão fazendo. Ativo humano, tem a questão de logística, tem a questão de infraestrutura, tem a questão de segurança jurídica, a própria segurança, aí não, a segurança... Na essência da palavra. Eu acho que a segurança na essência da palavra, e a gente olha para o Rio Grande do Sul, quanto ele evoluiu, né, no programa, no RS Seguro, todos são fatores importantes e todos eles, de alguma forma, pesam em qualquer processo que a gente estabelece para atrair investimento. O que a gente tem que saber sentir de cada uma das conversas que a gente faz qual que é o fator que pesa mais para determinados empreendimentos. Teve empreendimentos que a gente começou falando de localização porque precisava estar perto de um porto, e aí claramente Rio Grande era um destino. Houveram empreendimentos que prioritariamente a discussão era sobre incentivos tributários, outros que prioritariamente a discussão envolvia recursos humanos, envolvia qualidade do capital humano. Então, por onde começar depende muito de como, né, de qual projeto, mas todos eles eu diria que eles são igualmente importantes, a gente tem que só saber
qual é a melhor estratégia para mostrar todos eles em algum momento. Então vamos detalhar um pouquinho mais como a Invest RS estrutura essa negociação, por exemplo, com uma multinacional. Quais são os indicadores, cenários, condições essenciais para sermos escolhidos? Bom, primeiro, uma das coisas que a gente fez quando criamos a Invest RS foi montar uma equipe de estratégia e inteligência. Nós temos uma área que é a área corporativa e nós temos duas áreas que são as áreas que atuam mais no foco que eu chamo finalístico da Invest RS, que é promover o Estado e atrair investimento. Uma área é estratégia e inteligência e a outra é a área de promover, né, de promoção Sim. do Estado e atração de investimento. Então, o que faz uma área de estratégia e inteligência? Define estratégia a partir de dados, a partir de inteligência. Então, o que nós fizemos nos primeiros 6 meses de Invest RS foi montar um projeto que nós chamamos de painel de dados. Existe um site, uma plataforma aberta, gratuita, bilíngue em português e inglês, chamada rsendados.com.br, né, tudo junto, RS em Dados. E esta plataforma ela mapeia mais de 150 atributos diversas dimensões sobre o Rio Grande do Sul. Desde onde é que ficam os aeroportos, onde é que ficam as universidades, os hospitais, hospital com leito de UTI, hospital sem leito de UTI, para promoção comercial, onde é que eu produzo soja, onde é que eu produzo milho, o quanto que eu produzo. Então, todo tipo de informação que a gente conseguiu capturar de bases públicas, de parceiros, ou seja, não é um dado que nós geramos, são dados que já existiam, dados que a Fiergs, nossa Federação das Indústrias, com seu observatório, tem, dados que o nosso Departamento de Economia e Estatística do Governo do Estado tem, dados que a nossa rede RS Startups tem. Então, nós começamos a mapear onde é que estão esses dados e juntamos num portal. Então, a primeira coisa nós precisamos ter informação sobre o Estado. Então, nós temos esse portal. Para além disso, nós temos uma equipe e essa equipe é uma equipe que faz desde um trabalho de buscar as oportunidades, é como se a gente tivesse um radar ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, para ver. Saiu uma notícia na Índia de que tem uma empresa indiana da área farmacêutica que está procurando oportunidades de investimento na América Latina. O que a gente faz? Faz contato. Ou faz contato direto, ou faz contato via a nossa rede de relacionamento que a gente construiu. Então a gente tenta fazer contato. Então eu posso tanto ir atrás dessas oportunidades a partir desse monitoramento das informações ao redor do mundo. Eu faço isso assinando também serviços que nos permitem ter esse acesso. Eu faço isso, eu também recebo demandas, então eu tenho empresas que nos procuram, empresas que querem olham para a América Latina, ou via os seus consulados, suas embaixadas, suas câmaras de comércio, elas vêm atrás de informações sobre o Rio Grande do Sul, e também de empreendedores, de projetos, de empresas aqui do Rio Grande do Sul que querem, como eu falei, expandir, querem olhar para o mundo e entender onde se posicionar. No momento que a gente tem esses prospects, né, esses candidatos a projetos de investimento, a gente transforma dentro da Invest RS num projeto, e esse projeto ele passa por diferentes fases. Uma fase de prospecção, uma fase em que a gente formaliza um documento onde nós engajamos a Invest RS formalmente num projeto para mostrar o Estado e mostrar o potencial que nós temos, e a gente vai avançando nas fases, né? A gente pode passar dessa fase de prospecção, a gente passa por uma fase de análise, né, de um case de projeto de investimento, tanto de quem está aqui e quer expandir, como de quem está fora e quer vir. E aí pode evoluir para um anúncio, pode evoluir para uma execução e pode evoluir para o que eu chamo também o governador fala muito, né, usa muito esse termo, que é uma preocupação que ele sempre teve, e eu também acredito muito nisso, que é o pós. Não adianta a gente anunciar projetos e dizer que, bom, encerramos o nosso papel. Termina aqui. O mais difícil, ou tão difícil quanto prospectar e anunciar, é sair do anúncio e ir para a execução. Então, pegar uma pedra fundamental, chegar numa etapa de lançar uma pedra fundamental de um empreendimento ou de inaugurar uma obra é tão importante e tão desafiador quanto trazer alguém para cá, mostrar o Rio Grande do Sul e dizer, ou fazer um evento para anunciar que aquele empreendimento, aquele empreendedor tem interesse em investir no Estado. Então, o nosso papel é um papel
de buscar todas essas oportunidades e transformar em projetos de investimento e acompanhar do início ao fim esse projeto, oferecendo informação qualificada, apoio de gestão e uma facilitação nos contatos que a gente precisa fazer com diferentes atores dentro e fora do estado. Eu vou dar um exemplo. Quando a GM veio para o Rio Grande do Sul, se instalou aqui, a Federação das Indústrias apoiou muito. A gente teve uma ajuda, inclusive, de empresas privadas da época que deram seu depoimento sobre o quanto elas entendiam que podia ser estratégico para uma GM se instalar no Rio Grande do Sul. Então, esses canais com o nosso setor produtivo são absolutamente fundamentais. E os canais dentro do Estado. Às vezes, nós temos que conversar com a Secretaria da Fazenda, com a Receita Estadual, com o órgão de licenciamento ambiental e outros atores nos próprios municípios, e a gente, então, oferece essa facilitação. Então, é um serviço 360 graus, é realmente uma forma de um empreendedor, de um investidor, ter todas as suas necessidades atendidas para poder tomar uma decisão de investir ou não. Vamos falar um pouquinho mais da sua experiência acadêmica internacional, nos Estados Unidos, no Canadá. O que mudou na sua visão sobre políticas públicas de inovação? Eu acho que... Isso é uma boa pergunta. Eu acho que, para mim, o principal é que a gente tem que ter plano e propósito. Ou propósito e plano e uma visão clara. A gente, no Brasil, e aí eu não vou falar só de Rio Grande do Sul, mas no Brasil, uma vez eu ouvi um termo e que eu acho que ilustra bem, não é de minha autoria, que ilustra bem. Enquanto eu estava no Tecnopuc, a gente buscava investimentos na área de inovação e tinha anos que vinha o investimento, editais públicos para fomento na área ou incentivos. Então, tinham anos que a gente tinha, anos que a gente não tinha. A gente não conseguia entender qual era a lógica, qual é a regra. Porque talvez eu não tivesse um projeto de país para esta, né? Não tinha uma agenda. E aí, uma vez, num evento, uma pessoa disse que a estratégia do Brasil era fazer investimentos ou fazer ações por rajadas, né? Ou seja, eu fazia, parava 2 anos, 3 anos, fazia de novo. Então, é muito difícil sustentar um projeto em médio e longo prazo se eu não tenho uma estratégia que, de fato, olhe contínua para médio e longo prazo. Quando pegar o Tecnopuc é um exemplo. O Tecnopuc tem mais de 20 anos, mais de 2 décadas de funcionamento. O Porto Digital em Recife é um outro. Se a gente olha para pessoas que lideram, e na época lideraram o projeto do Porto Digital em Recife, a visão deles foi: a gente precisa transformar o Recife antigo e fazer um projeto de 50 anos. O que a gente discute em Porto Alegre com a região do 4º Distrito é a mesma coisa. São visões de Estado que precisam ultrapassar o governo. Se a cada governo a gente mudar a direção, a gente vai ficar para trás. Então, quando eu comparo com outros países, eu acho que a principal diferença que eu vejo é essa, e que a gente aos poucos está aprendendo, poderia aprender mais rápido, mas se a gente pegar a Coreia, se a gente pegar a própria Índia, se eu pegar a China, né, a quantidade de montadoras de veículos chinesas que hoje a gente tem no mundo, os carros espalhados por todo o mundo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para uma missão oficial para a China com esse olhar de inovação, os chineses estavam recém-iniciando a agenda que eles queriam eliminar o conceito do made in, né, do produzido para criado. Então eles queriam que fosse o created in, ou seja, gerar conhecimento na China. Então não é à toa que a gente vê produtos chineses, não são só fabricados, eles são criados lá. Isso é uma estratégia de Estado, não é uma estratégia de governo. Pois é, e o Rio Grande do Sul, ele forma bons pesquisadores, mas como transformar essa pesquisa em empresas que cresçam e permaneçam aqui? Eu acho que com essa visão, né, com essa estratégia. A gente tem casos de empresas que nasceram em ambientes universitários ou em ambientes de parques tecnológicos. A gente está falando eu citei agora há pouco o South Summit, me lembrei da GetNet, que foi fundada pelo presidente do South Summit, depois vendeu para o Santander. Eu tenho empresas de tecnologia como a Ecor, que foi fundada em um ambiente universitário. Eu tenho empresas de tecnologia como a Poatec,
que foi fundada num ambiente universitário. Eu tenho a Anelógica, de ex-alunos da URGS, ECOR, de ex-alunos da UBRO, de PUC. Então, eu posso citar aqui exemplos na área farmacêutica, exemplos na área de jogos. Eu tenho uma empresa que é a Quiris, que foi vendida para uma multinacional de games, que é a Epic Games, e se tornou a Epic Games Brasil. Ex-alunos da FAMECOS da PUC, que se instalaram no Tecnopuc e criaram realmente essa empresa que virou referência mundial. Então, nós temos cases, o que eu acho que a gente precisa é de uma estabilidade, de uma política que de fato faça com que isso surja em escala. Uhum. Isso acho que é o nosso desafio, é fazer estes bons exemplos surgirem em escala. Você falou desses exemplos, dessas áreas, tem alguma que está no nosso topo do ranking? Eu acho que não tem uma única, eu acho que tem inúmeros bons projetos que seguiram caminhos diferentes e que nos mostram a nossa capacidade empreendedora. Acho que a Poatec é um exemplo. Né? A Poatec é uma boutique de tecnologia que foi vendida por um grupo americano, depois um grupo canadense. E boa parte da sua, né, da sua atividade é voltada para exportação. E sai do Rio Grande do Sul. Né? E o nome Poatec sempre foi uma forma dos empreendedores mostrarem que é possível desenvolver tecnologia a partir do Rio Grande do Sul. E a sede deles era em Porto Alegre. Então, esse é só um dos diversos exemplos que a gente tem e muitos bons exemplos que a gente tem de coisas que surgiram aqui no estado. Parques tecnológicos, institutos de inovação vêm surgindo em diferentes cidades do interior do estado. O que faz realmente um ecossistema funcionar além da infraestrutura física? Pessoas. Eu acho que o fator 1, 2 e 3 de qualquer ambiente de inovação são as pessoas. Né? Eu posso ter dinheiro, eu posso ter ambiente físico, mas se eu não tiver gente, não funciona. Eu posso... nada vai funcionar se eu não tiver pessoas boas que acreditam naquela visão. Eu posso ter o melhor terreno para um parque tecnológico dentro de um campus de uma universidade, mas se o reitor e o colegiado da reitoria e os executivos não comprarem aquela visão, aquilo não vai sair de uma ideia, de uma excelente ideia que não virou realidade. Então, para mim, o que conta mesmo são, no fundo, o que faz com que esses ambientes se diferenciem são as pessoas que estão lá produzindo e as pessoas que estão lá liderando, e essa conjunção, claro, e aí os diferentes atores que estão em volta desses ambientes. Sim, e quando a gente fala em baixa de produtividade e envelhecimento populacional, isso preocupa? Preocupa. A gente precisa, no nosso plano de desenvolvimento, no plano de desenvolvimento econômico que o Estado lançou, que é o que orienta hoje as atividades da InvestRS, nós temos como meta, além de dobrar o crescimento médio do PIB do Estado, nós temos como meta aumentar a produtividade em 20%. Por quê? Justamente por causa do bônus demográfico que vai passar, nós não teremos mais o bônus demográfico. Então a população está envelhecendo, a gente vai ter uma população economicamente ativa menor do que nós temos hoje e eu preciso compensar isso com produtividade. Como é que eu faço isso? Qualificando, tecnologia, eu preciso fazer com que o trabalho que a gente faz hoje é um trabalho, né? O trabalho a gente precisa oferecer ferramentas e meios para que essa produtividade ela aconteça. Eu me lembro que quando eu morei minha temporada nos Estados Unidos, e eu nem sabia que isso existia mais, mas é só um exemplo, e a gente pode falar, daqui a pouco estamos pensando num país que é um país bem desenvolvido, como os Estados Unidos, e que não tem questões de produtividade. Eu tive que mandar um documento por fax. E eu estou falando de 2021. Fazia 15 anos que eu não via um fax na minha frente. Então, isso é um exemplo de não produtividade. Quanto tempo eu demoraria? Tinha lá toda uma explicação que não me convenceu na época, né, de por que eu tinha que usar. Eu podia ter feito de uma outra forma, muito mais rápido. Demorei, sei lá quanto tempo mais, a pessoa do outro lado demorou não sei quanto tempo mais para processar o documento. Então, esses são os desafios que a gente precisa vencer.
para que a produtividade compense esse envelhecimento populacional. A Invest RS executa trabalhos de médio e longo prazos. Em 2025, porém, já anunciou contratos promissores com a norte-americana Magnopus e com a Telescom Semicondutores, com as quais assinou termo de engajamento. O que é exatamente esse termo de engajamento e o que avançou desde então nessa prospecção? Bom, termo de engajamento é um documento que a gente assina com uma empresa para formalizar o engajamento da Invest RS num trabalho de transformar uma intenção de fato num projeto de investimento. E 2, é uma forma também de entender melhor o que a empresa quer. Então ele é um pouquinho mais sofisticado do que um memorando de entendimento, de um termo de cooperação. Em geral, um memorando de entendimento é um termo muito mais genérico, então o termo de engajamento ele é mais específico, ele é a partir de um projeto objetivo que a gente quer ajudar a empresa a concretizar. Então, esse da Magnopus, nós assinamos um termo de engajamento porque ela tinha manifestado interesse em olhar para o Rio Grande do Sul. Nós estamos ajudando, continuamos ajudando ela a olhar. Telescom, nós assinamos o termo de engajamento em fevereiro de 2025 e em junho de 2025, na inauguração do escritório da Invest RS em São Paulo, nós anunciamos formalmente o investimento, né, que ela ia fazer, chegando até R$1 bilhão em 4 fábricas de semicondutores na região metropolitana de Porto Alegre. Então, termo de engajamento é o primeiro passo formal em que a gente consegue falar um pouco sobre o projeto que a empresa quer fazer, e aí é o nosso compromisso de engajar e fazer com que esse projeto vire realidade. É o primeiro passo que a gente propõe para qualquer empresa que nos procura com algo concreto que ela quer transformar em realidade. E nesses casos foram mais rápidos. Exato. Eu conversei com Rafael Prikladnik. Obrigada por essa conversa, pela colaboração com o Cenário de Amanhã. Muito obrigado, uma enorme satisfação estar aqui. A nossa intenção é refletir sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do Cenário de Amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a Reinvenção do Futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formatos impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima!